E tudo bom, André? Tudo e você? Graças a Deus comigo tudo bem. E você, Tudo como tá? ótimo, dentro do possível, né? É, Dentro dessa situação muito louca que a gente está atravessando, mas estamos seguindo, né? legal. Vou dar boa noite para o Robert Paris, meu amigo, pai da minha amiga Tabata, Rubem Gabira. Rubinho entrou, Paulo Praciano, meu querido. Boa noite para todo mundo, obrigada da presença dos amigos. Beijo, Paulo, beijo, Rubinho. Então vamos lá. Pessoal, essa noite, mais uma live falando nisso. Hoje é 13 de maio, não é 13 de desmaio, fiquem tranquilos, tá? Não vou desmaiar hoje, tá tudo sob controle. Também eu desmaiei com uma Rita também, mas era a Rita Cadillac. Então vamos dar prosseguimento aí. Então, ó, Carolina, Guaicuru, Nalva, muita gente aí, querida. Oi, queridas. que legal, Boa gente. noite. Ó, a Rita canta, dança, atua, produz, escreve livro, faz tudo de tudo um pouco, né? A filha do seu Carlos e Dona Ângela, né? Que nasceu Isso. paulistana da Gema, está aqui com a gente hoje. Boa noite, Rita. Obrigado por ter vindo, viu? Por ter aceitado esse convite. Imagina, André, obrigada a você por ter me convidado. É sempre gostoso, né, levar um papo assim descontraído, falar um pouco do que está acontecendo com a gente, dos projetos, né, do nosso dia a dia, né, no meio dessa pandemia. Essa, Obrigada a essa você. Que é isso, imagina. Você que está brilhantando nossa noite aí. É bom ter projetos, hein? A gente vai falar sobre eles, por favor. E ter projetos Sem na. projetos a gente morre, né? É. Então, É, ó, Rita, tem que ter. eu vou começar por uma coisa que me chamou a atenção: seu currículo. Seu currículo começa de tirar o fôlego de qualquer um. Vou ler para vocês, tá, gente? Iniciou sua carreira aos 18 anos no Teatro Tuca, encenando o musical infantil Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta. Até aí tudo bem. Participando simultaneamente da montagem de Acácio Gonçalves do musical O Oscar do Século. Paralelamente, protagonizando o musical Folias, sob a direção de Abelardo Figueiredo, na famosa Casa Noturna O Beco, sob a direção de Maurício Sherman. Não é assim muito atrevimento da sua parte começar a fazer três trabalhos ao vivo, três trabalhos simultâneos, não? Então, na época tinha um movimento muito grande artístico e como a gente estava conversando, né, tinham muitas casas noturnas aonde a gente conseguia trabalhar, porque eu comecei minha carreira dançando. E então a gente fazia teatro infantil de tarde, depois teatro adulto à noite, e aí à meia-noite ainda ia fazer show e alguma coisa em alguma casa noturna, porque a gente sabe pagar aluguel, né? Então, na verdade, e também eu tinha 18 anos, né? Então surgiam as oportunidades e a gente abraçava, né? E éramos todos amigos, então não tinha como, né, dizer não. E essa questão, né? Tinha que pagar as contas, então tinha que trabalhar bastante. Ah, legal, fazia tudo Mas não com. era muita coisa, não. Não era muita coisa, três espetáculos ao mesmo tempo. Ai, mas é tão bom, né, quando a gente está trabalhando, eu adoro. Eu prefiro estar direto trabalhando do que estar parada, né? Eu Legal. acho que é estimulante e não cansa, pelo contrário, né? Você está numa dinâmica que isso descansa a alma da gente, né? Aí, se a gente tivesse sonhado com o que a gente está vivendo hoje, seriam seis trabalhos, né? Só para ganhar créditos, né? Só para ganhar o tempo que a gente está perdendo, né? Que loucura. É, E depois dessa teria maratona feito toda, tudo. o que que você foi fazer? Então, eu saí do país, né? Logo em seguida, eu prestei uma audição
Nessa época era muito comum passar pelo Brasil grandes empresas, assim, a Hanna-Barbera, Holiday on Ice, Aquarela on Parade, é, e os bailarinos todos tinham a oportunidade de sair do país com esses grandes espetáculos. Inclusive, na época também era muito comum trabalhar em navio, em shows de navio. Tenho diversos amigos que fizeram essas viagens. Então, era uma época onde tinha bastante trabalho, né? Bastante audição. E como bailarina, né, a gente acostuma a fazer teste, né? Você nunca, como bailarina, você não pega um trabalho assim, você sempre é testado antes, né? Então, isso é uma coisa que eu passei sempre. Eu sempre passei por teste minha vida inteira. Então, assim, eu gosto, acho estimulante, adoro um teste. Sim, que Mas legal. tem gente que tem pavor, né? Mas eu não, me estimula. Eu lembro no teste do Chorus Line eram 1.000 pessoas, e assim, era muito estimulante. Foram 15 dias de teste, e assim, é uma luta, né? Cada etapa que você vai passando, isso vai estimulando a gente cada vez mais. Então, assim, eu não tenho problema algum em fazer teste, eu estou muito acostumada, porque tanto como bailarina, como atriz também, para entrar na Globo eu fiz teste, para fazer as diversas publicidades que eu fiz, todas tinham teste, tem até hoje. Então, essa é uma constante, né, na vida de uma atriz e de um ator. Essa E aí pergunta, foi isso, nessa época eu saí do país. Eu morei 2 anos fora do país. Primeiro saí com esse espetáculo, né, que era um musical, era um gigantesco circo, né? E era o London Ballet, eram 40 bailarinos. E eu saí do país nessa época, eu tinha 19 anos, e fui trabalhar em Buenos Aires. E esse espetáculo ele ia rodar a América do Sul até o México. Nessa época eu estava casada, já era o meu segundo casamento. E do México a gente pretendia pular para os Estados Unidos, né? A gente estava sendo aventureiro, 18, 19 anos, você quer o mundo todo, né? Mas aí o que aconteceu foi que quando chegou em Buenos Aires, isso era em 1979, quando chegou em Buenos Aires, o dono, o empresário, resolveu ficar por Buenos Aires e começou a rodar o interior de Buenos Aires. E eu cheguei a fazer Mar del Plata, eu morei 3 anos em Mar del Plata, mas quando ele começou a querer fazer Santa Fé, Córdoba, blá, 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 e a ideia da gente era o mundo, né? Não era o interior de Buenos Aires, né? Então eu saí do espetáculo. Eu estava com o meu companheiro na época, Anselmo Lopes, minha gata. E eu saí do espetáculo e fui trabalhar. Ah, meu amorzinho! que linda! Fui trabalhar em Buenos Aires, com a Nélida Lobato. Eu prestei uma audição. Na época estava tendo Chorus Line lá, então a gente foi visitar alguns amigos, e aí através dos amigos a gente começa a saber das audições, dos testes. E eu morei 1 ano lá em Buenos Aires e trabalhei com a Nélida Lobato, que foi assim uma experiência muito incrível, porque a Nélida ela era uma bailarina espetacular do Colón, e ela se transformou numa grande vedete, né? Então esse espetáculo era um musical enorme, assim, com corpo de baile e papéis. E eu tive essa oportunidade de trabalhar alguns meses com a Nélida Lobato, que quem é da Argentina sabe bem de quem eu estou falando. Ela foi uma grande estrela, que infelizmente morreu de câncer alguns anos depois. Mas eu fiquei esse ano trabalhando entre Buenos Aires, Mar del Plata, e voltei, fiz essa audição e prestei uma outra audição também, que era para um music hall na África do Sul. Nossa, E pegamos, estava pegamos determinada. também a opção que eu era matadora de teste, menino. Não sei o que que era, que assim, não tinha teste que eu não passasse. Modéstia à parte, eu tinha uma garra, assim, uma gana, sabe? De quando pintava um teste, eu entrava para ganhar. E aí prestei essa audição para o sul da África e morei 1 ano lá. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu morei em Sun City,
que na época era o único hotel 6 estrelas, hoje tem vários, né? Mas na época foi o primeiro que surgiu. Então era assim, era um paraíso, aqueles hotéis com piscinas, com ilhas, e tinha um teatro espetacular, onde tinha espetáculo todas as noites. Era um music hall enorme, o coreógrafo era de Las Vegas, os bailarinos eram do mundo inteiro, bailarinos e showgirls de Paris, de Las Vegas, assim, multinacional, né? E eu morei um ano em Sun City, trabalhando nesse hotel e morando lá. Foi maravilhoso também, foi uma grande experiência. Isso na África do Sul. África do Sul, é. África do Sul. Na verdade, a gente ensaiou em Johannesburg, mas esse hotel ele ficava em Bophuthatswana, que era um pequeno país dentro da África do Sul, onde era permitido o jogo. Então era um hotel poderoso, com um cassino enorme. Então a gente morava nessas montanhas, acho que era perto do Kruger Park, dos safaris. Então era uma coisa turística assim, muito forte e um lugar maravilhoso, um verdadeiro paraíso. Ah, E legal. morei lá um ano, foi realmente bem bacana. Nessa época tinha o apartheid ainda lá, né? Nossa, muito violento, foi uma coisa horrível. E o elenco era multirracial, então nós tínhamos indianos, negros, nós, porque eu e o Anselmo, meu marido, a gente era um tipo diferente lá, porque a gente tinha uma cor que a gente não era nem negro, nem indiano e nem branco, né? Então a gente era exótico, as pessoas achavam a gente assim um bicho de 7 cabeças, né? Mas tinha um apartheid violento, foi bem chocante viver isso nessa época. Inclusive, nós tínhamos amigos no elenco, né? Indianos, e assim, tinham barbaridades. Chegava ao ponto, assim, de você... Tinha um rio, que era um lugar turístico, onde as pessoas iam passear, passar final de semana, e esse rio ele era dividido, quer dizer, em cima tomava banho o branco, o indiano no meio e o negro embaixo. Então, Olha, assim, realmente foi algo assim horrível de vivenciar. Mas isso a gente ensaiou em Joanesburgo, né? E a gente ficou pouco tempo lá, 2, 3 meses. Depois a gente foi para esse hotel nas montanhas. E ali, entre nós, né, entre o elenco, isso não existia, né? Então, realmente foi o período que a gente passou em Johannesburgo foi bem horrível de assistir. Era um apartheid violento e uma coisa horrorosa mesmo, sabe? só de pensar, né? E hoje, aliás, a gente está comemorando o fim da escravidão no Brasil, né? Dia 13 de maio. Piada, né? É, E pois é. você começou na dança, né? Você falou. Você chegou a se formar bailarina clássica? Como foi? Não, não, eu fiz muitos anos de diversos estilos. Eu estudei, praticamente minha formação foi feita no estágio. Mas eu fazia jazz, Martha Graham, dança moderna e clássico também, com Décio Otero, com a Marica Gidali. Mas eu não tenho assim, uma fui diplomada em balé clássico, não. Eu era assim, eu gostava de tudo, inclusive eu gostava mais, eu fazia clássico por uma necessidade, mas como eu era bailarina de espetáculo, de show, o jazz e a dança moderna, eles davam mais base, né, nesse momento. Claro que o clássico é fundamental, mas eu tinha um mestre de jazz, Ricardo Ordonez, que foi quem despertou em mim esse lado artístico, sabe? Eu era um argentino maravilhoso, um homem grande, ele parecia um índio, era uma figura. Quem fez aula com ele, acho que jamais esquece. E foi ele que despertou isso em mim, ele começou a me puxar para frente. Era aquela sala enorme do estágio ali na Augusta,
que cabia nem sei quantas pessoas, 30, 40, e sempre ele me puxava para frente, para o lado dele. E aquilo foi, ele mostrou para mim, entendeu? Essa força que eu tinha e essa possibilidade, né? Ele era incrível e foi uma experiência muito legal ter trabalhado com o Ordonhas. Nosso grande mestre, Rubem Gabira, está aí, é um bailarino que trabalhou comigo, a gente se conhece desde os 16 anos, a gente fazia aula com ele, o Rubem também fazia de clássico, inclusive, e ele era um homem incrível, e foi ele que me deu start, sabe? Que fez com que eu sentisse que realmente que eu poderia, sabe? Dali eu fui embora. Logo depois dele eu trabalhei com a Marilene Silva, que era também uma maluca, uma cria do Lenny Dale, e foi aonde eu aprendi bastante, né, do estilo do Lenny, porque a Marilene era da época da Ródia, uma grande bailarina também. E eu tive no grupo dela durante 2 anos, bem novinho, eu tinha 17 anos, eu já estava nesse grupo, éramos só mulheres, 6 mulheres, e com elas a gente passou grandes aventuras. Rubinho está falando que desde Mônica e Cebolinha, exatamente. O primeiro espetáculo que eu fiz, que foi no Tuca, esse infantil musical, né? Rubinho estava comigo. E nós éramos os dois cria do Ricardo Ordonhas, que era esse grande bailarino lá, grande professor. E, e é isso. E aí eu saí do país e fiquei 2 anos fora, trabalhando fora, e foi uma experiência incrível. Você aprende outra língua, aprende uma convivência, né, com pessoas diversas, e foi realmente muito importante na minha vida e na minha independência, né? Bem, eu saí de casa muito cedo, né? Com 17 anos eu já saí de casa, que eu era da pá virada, minha mãe enlouqueceu comigo. Então, assim, com 17 anos eu já estava morando com um companheiro, casada, dançando, e foi tudo muito cedo e muito rápido que tudo isso aconteceu. Então, nada como a gente ter uma mochila nas costas e o pé para caminhar e o chão para caminhar, né? E bagagem, né? Eu acho que eu vivi bastante, tive muitas experiências, experiências incríveis, relacionamentos incríveis, amigos incríveis. Então, assim, nada como a gente ter uma mochila bem carregada, né? Realmente. Dá boa noite aí para o Rafael de Mauro, meu amigo, nós somos padrinhos de casamento de um outro amigo meu. Belton Carvalho, oficial. Rita é maravilhosa, amo. Aí também eu também amo, nós amamos Rita. Cíntia, Cadê? Cíntia Oliveira entrou. Rubem Gabira, falamos dele agora. Entrou Patrícia Vilela, atriz, grande atriz, diretora, amiga, talentosíssima. Dominique tá aí, hey, ho. Dominique, namoramos quando eu tinha 16 anos. Dominique hoje mora em Londres, a gente é amigo até hoje. Isso é que é legal, né? Você, assim como o Rubinho também. Legal. Oh, É, agora vamos falar um pouquinho de um musical que você fez que foi marcante na sua carreira e é um musical lembrado até hoje, né? Que lançou vários nomes, que foi o Aí Vem o Dilúvio. Como foi essa? foi. O dilúvio, eu entrei no dilúvio quando eu voltei para o Brasil, depois da África do Sul. Na verdade, me deu uma certa saudade assim da família. Eu estava 2 anos fora e voltei. E quando eu voltei, eu soube que estavam montando o dilúvio. E eu fui, estava no Sérgio Cardoso, ainda era a sala grande, antiga. E eu fui encontrar os amigos. Eu tinha muitos amigos que estavam no elenco nessa época. Ai, tô com um pigarro. E aí, quando eu cheguei lá, o empresário que trouxe o dilúvio para o Brasil era o Spadoni, que foi o empresário que eu trabalhei com ele na Argentina. Então, quando eu encontrei com ele, ele imediatamente me chamou para trabalhar.
sabe? Rita, venga trabalhar conosco, tal. Eu fiquei um pouco na dúvida, né? Mas acabei aceitando. Eu estava chegando no Brasil e já pintou um trabalho assim nos primeiros dias, né? Então eu achei por melhor aceitar e já chegar trabalhando, né? Para poder continuar a ser independente, né? Porque senão eu ia ter que ficar um tempo na casa dos meus pais, foi muitos anos fora. Mas o Dilúvio foi um grande espetáculo. Era uma franquia, né, assim como os espetáculos da Broadway, que são montados hoje no Brasil, só que era uma franquia italiana. E era um espetáculo magnífico, com palco giratório, eram dois palcos giratórios, e era a história do dilúvio. E a gente montava a Arca de Noé em cena. Era uma coisa assim que as pessoas não acreditavam. E foi um espetáculo que ficou 2 anos em cartaz, em São Paulo, no Sérgio Cardoso. E depois. Ai, acho que eu estou sem falar há muito tempo. E depois, esse empresário me chamou para montar o Dilúvio no Rio. Porque, como era uma franquia, quer dizer, eu coreografei no Rio, mas na realidade a coreografia vem pronta. É como os musicais da Broadway. Ela vem pronta, alguém vem e reproduz. Na época em São Paulo veio o coreógrafo italiano, então eu sabia o espetáculo inteiro, né, de cor e salteado. E aí eu fui chamada para reproduzir o espetáculo no Rio de Janeiro. Aí eu me mudei para o Rio de Janeiro. E foi a primeira vez que eu morei no Rio. Acho que eu tinha, sei lá, 23 anos, algo assim. E foi uma experiência espetacular. Até que surgiu os testes para o Chorus Line. Na mesma época eu estava morando no Rio. Tinha acabado de estrear lá e começaram os testes do Chorus Line. Eu fiquei enlouquecida, né? Que é Porque há outro muito marco, né? tempo. Oi? Que é outro grande marco, né, dos musicais, na história do Nossa, Walter Clark que produziu e foi assim, foi uma verdadeira loucura, porque foi uma corrida. Tiveram mais de 1.000 pessoas inscritas para esse teste e eu vim do Rio, né? Na época eu tinha 23 anos, então a gente era tudo artista, meio duro, né? Então eu vinha de ponte rodoviária. Eu vinha de ônibus, fazia o teste e voltava, porque eu tinha o espetáculo lá. A gente tem sempre substitutos, né, em espetáculos de dança, que é uma coisa que talvez as pessoas não saibam, mas é super necessário. Porque o bailarino se machuca muito. Vira e mexe, a gente torce o pé e machuca, e tem que ter alguém pronto na coxia para entrar no chorus line. Era assim, a gente tinha, cada um dos bailarinos tinha um substituto vestido e pronto. Então, eram coreografias muito violentas, bem difíceis mesmo. E vira e mexe acontecia, né? De alguém se machucar. Mas o Chorus Line, como eu estava falando, eu estava morando no Rio e acabei voltando para São Paulo, porque foram 15 dias de teste e eu acabei passando, peguei um dos papéis e me mudei para São Paulo novamente, né? E fiquei no Chorus, eu acho que foram 7 meses que a carreira do Chorus aqui em São Paulo. E aí o Chorus Line foi para o Rio de Janeiro, mas eu acabei não indo. Eu não fui porque quando teve a primeira renovação contratual do Chorus, eu não tinha substituta. Eu cantava uma música assim de uma dificuldade extrema. Era a música mais difícil do Chorus Line. Inclusive na minha audição, eu cantava, dançava, era atriz, mas o canto foi realmente o que me fez passar nessa audição. Porque na época eu fazia muito canto lírico, eu estudei muito canto. E quando eu entrei para cantar, o cara deu os primeiros acordes no piano. E quando eu comecei a fazer o meu teste, o maestro foi e fechou a porta. Então, naquele momento, eu senti que houve um interesse bem grande, né, nesse momento, nessa minha audição. E eu tenho quase a certeza, apesar de que você precisava dançar muito, interpretar muito, tudo muito,
Mas o canto foi um dos grandes pontos fortes para minha entrada no Chorus Line, com certeza. Eu cantava muito, sopraníssimo, arrebentava na época, mas eu fazia muita aula, eu amava cantar. E ficou em cartaz quanto Então, tempo? Ficou em cartaz quanto o tempo? Chorus Line ficou, faz quanto tempo? Não, Ou ficou quanto tempo foi? quanto tempo ficou em cartaz? Ficou em cartaz 7 meses. 7 Ficou em meses. cartaz 7 meses. A Nus Andrade, querida, obrigada. Também te amo. E ficou 7 meses em cartaz. E aí foi para o Rio. Só que assim, como eu não tinha substituto, ficou um ano, o Rubinho tá falando. Ai, a minha memória é meio falha às vezes. E aí, como eu não tinha substituta, a primeira renovação que teve contratual, que foi acho que depois de 3 meses ou 6 meses, algo assim, eu não tinha substituta. Então, na hora de renovar, eu negociei, né, o meu salário, negociei bem. Porque desde novinha eu tenho um tino, sabe, para negociar. Na Argentina também, mesma coisa. Eu sentava com qualquer empresário com 18, 19 anos e negociava dinheiro. Não sei da onde que isso veio, mas era uma coisa que tinha em mim. Então, quando houve a primeira renovação do Chorus Line, eu passei a ganhar mais do que todo mundo, porque eu não tinha substituta. Ninguém cantava a minha música. E aí, nessa leva, acabou surgindo uma menina que conseguiu cantar minha música, que conseguia me substituir. E aí, quando houve a ida para o Rio, que eles fizeram a proposta, né, de salário e tudo mais, na verdade, como eu já estava ganhando mais, eles queriam me pagar a mesma coisa para eu ir para o Rio. E eu tinha mudado do Rio para São Paulo para fazer Chorus Line. E na mesma época eu fui convidada pelo Roberto Lage para protagonizar uma comédia musical junto com o Luiz Gustavo, no Teatro Domus, o Tatá, né? E aí eu resolvi sair do Chorus Line, porque eu não ia voltar para o Rio novamente, ganhando a mesma coisa que eu já estava ganhando em São Paulo, que não era possível nem viável fazer essa mudança tudo de novo. E tive essa proposta de trabalho que foi o que me instigou, né? Foi um espetáculo muito legal, uma comédia musical que eu também dançava. O Luiz Gustavo foi a primeira vez que ele fez teatro, ele nunca tinha feito teatro, só televisão. E era um texto do Luiz Fernando Veríssimo, e a gente ficou em cartaz uns bons meses. Ih, peraí, meu pai falando aqui, deixa eu tirar do caminho. E aí foi uma experiência incrível, porque o Tatá, Luiz Gustavo, né? Um grande comediante com uma experiência maravilhosa e que foi muito generoso e me ensinou muito. Que ótimo. Aquele carro na parede, carro. Aproveitar para dar boa noite para a Nelma, que acabou de entrar, o Rai Nonato. Quem mais? Vamos ver se você tem conhecido os seus. Patrícia Vilela, atriz. A Lusa, a Patrícia Vilela, maravilhosa. É Dominique. que eu não enxergo muito. Dominique Dominique, que mora em Londres, meu amigo também. Afonso Catar. Aí, gente, vamos. Não é Covid, tá, gente? Tô com a garganta irritada. E, gente, todo mundo quer falar que ama a Rita, porque ela é uma pessoa realmente amável. A gente se apaixona por ela no primeiro papo, a primeira vez que eu liguei para ela para a gente fazer a entrevista, para combinar. Vou chupar uma pastilha. Fica à vontade. É o bichinho do. Porque minha garganta. Bichinho do Ran me pegou de novo. Não sei porquê, menino. Para quem não sabe, foi a Rita que fez esse comercial, né, Rita? Nossa, nem fale esse comercial. Ficou 5 anos no ar. 5 anos. Eu não aguentava mais ver, porque na verdade eu gravei ele, eu estava com febre, eu estava gripada. Então, assim, eu estava super abatida, mas foi um comercial que virou assim, sei lá, um must. E ficou 5 anos. Durante 5 anos ele só renovava, renovava. Para mim era ótimo, porque era o que me sustentava, né, para fazer teatro. Porque na época a publicidade
pagava muito, muito bem, né? Nesses anos 80, assim, começo dos anos 80, realmente, porque a publicidade é considerada um pouco como uma arte menor, né? Até, assim, às vezes nem é considerada como arte, mas eu acho que é um exercício e que te dá um poder de síntese incrível, porque eu fiz muita publicidade, eu fiz mais de 100 filmes institucionais, publicitários, e na época a publicidade estava na mão de grandes diretores, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Manga, com o Fernando Meirelles, com o Paulo José, com o Hugo Giorgetti, com o Dodi Sirena. Então, assim, a publicidade era alto nível, assim. Eram diretores incríveis, né? Foi uma época de ouro da publicidade, com cachês muito bons, filmes ótimos. Então, eu fiz muita publicidade, porque logo quando eu fiz esse primeiro trabalho, né, da Mônica de Cebolinha, eu fui chamada para fazer um teste. Eu lembro que era uma foto para uma propaganda de sabão em pó. Então, com 19 anos, eu fiz o meu primeiro comercial também. E aí foi indo, porque eu sempre tive essa carinha, assim, eu fazia mãe jovem, muito bem, né? Eu tenho uma carinha careta, né? Então, assim, eu fazia mãe, eles adoravam, o cabelo chanelzinho, assim, essa cara certinha que eu tenho. Então, eu emplaquei muitos comerciais. Eu lembro que quando eu chegava no local do teste, as amigas já, pronto, a Rita Malô chegou, porque Chegou. era implacável. Eu encaçapava todos, eu tinha, sei lá, Uma foi uma curiosidade, época muito boa. uma curiosidade que eu tenho, Rita Malu é seu nome real mesmo ou é nome artístico? Não, é real. Malô é o sobrenome da minha avó era basca e meu avô espanhol. E na Europa o sobrenome da mulher ele fica por último, né? Ao contrário daqui, que é o masculino. Então, esse sobrenome Malô é da minha avó, basca, é meu nome sim. Na verdade, meu nome completo é Maria Rita Lopes, Lopes com Z, Malô, mas meu nome artístico é Rita Malô e é real, é o meu nome mesmo. Legal. Lindo nome, né? Bem, bem, Oi? um nome lindo, bem forte, assim, para arte, né? E Eu gosto muito desse sobrenome, principalmente por ser da minha avó, né? Por ela ser basca e eu gosto bastante do meu nome. é, e vem cá, a gente está falando de publicidade, que você fez bastante, né? Isso você acabou indo para a TV depois de um certo tempo. A publicidade te preparou para a TV? Com certeza, com certeza. Que é como eu te disse, a publicidade te dá um poder de síntese incrível como atriz. Porque você tem que anunciar um produto e falar sobre um produto e passar, né, uma verdade e o recado em 15 segundos, 30 segundos. Então você pega uma cancha, né? Você aprende a sintetizar a intenção. Então foi uma escola incrível. Eu fiz muita publicidade e eu viajava o Brasil todo. Eu filmava muito em Curitiba com o Percy Tamplin, com a Flávia Moraes. Nessa época ela estava no Rio Grande do Sul ainda, que ela estava começando lá. Então eu acho que sim, que a publicidade me preparou bastante como atriz, porque eu era bailarina, mas na publicidade eu atuava como atriz. E na verdade, bailarina foi o começo, né? Eu comecei com os musicais, mas a partir do momento que eu fiz essa peça com o Tatá, aí eu passei a trabalhar mais como atriz, né? Dali eu fui trabalhar na Companhia do Fagundes, eu fiquei 2 anos na Companhia de Repertório do Fagundes, e dali eu parti para a produção. Aí eu comecei a produzir, porque eu gosto muito de produzir. E eu produzi junto com duas amigas, a Mariana Muniz e a Ana Kfouri. Eu produzi o espetáculo Blasfêmias, que foi assim, cult nos anos 80.
Assim, as pessoas amavam esse espetáculo. A gente estreou no Espaço Off, o espaço de Celcinho Cury. Na época, naquele pequeno espaço, era uma casa noturna e tinha um teatrinho de arena. E nesse pequeno espaço surgiram grandes talentos, a Grace Janoucas, o Lune, todos os artistas passaram pelo palco do Espaço Off. E que era meia-noite o espetáculo também. Era aquela história, a gente fazia antes alguma coisa e à meia-noite a gente estava lá fazendo também. Era uma época que era normal a gente trabalhar assim na noite e tarde, né? Tinham diversas boates gays na época, o Homo Sapiens, Medieval, ai, nem sei, mas eram muitas. E os atores e atrizes trabalhavam na noite, porque a gente precisava pagar as contas, ganhar dinheiro. Então, assim, e era muito legal. O HS ele tinha assim pocket shows, né, com artistas excelentes. E a gente realmente trabalhava na noite, no Beco, que era uma casa noturna bem famosa de São Paulo nessa época. Eu cheguei a estrelar, esqueci o nome agora, Folias. Era um espetáculo que, na verdade, a Suzana Vieira veio para São Paulo para fazer isso, para estrelar esse espetáculo, e ela estreou e quis ir embora. Aí eu substituí, né, a Suzana Vieira. Então eu estava muito acostumada com essa coisa de trabalhar realmente na noite, de fazer show, de cantar, de dançar. Foi uma constante na minha vida, né? Eu gosto até hoje. O último espetáculo que eu montei, eu fiz questão também, que foi um texto da Paula Giannini, minha grande amiga, dramaturga, roteirista, escritora. E a Paula escreveu essa peça sob encomenda para mim e para o Valmir. Aí eu falei, gente, eu quero dançar e quero cantar. E ela realmente fez uma comédia linda. Olha a Cris Carmona. Oi, Cris. Ah, Cris, Que ótimo. Lidiane também, minha vizinha. Lidiane, que, nossa, você não sabe. Eu tinha dificuldade de mexer no Instagram. E a Lidiane é minha vizinha de porta, né? E tem um filho adolescente, Sei. que adolescente manja de tudo, né? Aí eu peguei, bati na porta lá, o filho dela veio e me ajudou. Aí outra semana eu tive a mesma. Peraí que eu vou pegar uma almofada que eu tô me sentindo cortado aqui para baixo. Você tá um pouquinho. A tua câmera tá um pouco baixa. Deixa eu melhorar um pouco, acho. Então, e aí, aproveitar para. Aí depois, aí até que um dia eu bati lá e o filho dela não estava. Aí, aí chegou a. Mas porque Não, como fazer? todo live você fazia. Ele que te. Eu era Ele que te muito. abria? Ele me ensinava. Eu aprendia, mas esquecia. Acho que era nervoso na hora. Aí um dia veio a Lidiane, que também não sabia. Ela ligou para a irmã dela no celular aqui do lado. Quer dizer, a Lidiane aqui do lado, a irmã dela no celular. E eu tentando mexer aqui assim, 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 entrou, né? Foi aquela coisa assim. Na hora ninguém percebeu que tinha, só perceberam um pequeno atraso. Mas eu entrei ofegante no ar, assim, para. Sei. É. E é Luz. esse mundo de Fala. publicidade aí que você fez, te preparou para TV, então a gente vai falar agora de TV. Né? O que te levou para a estreia em Vale Tudo? Então, nós fomos para o Rio com esse espetáculo Blasfêmias. Nós fomos para o Rio. Nessa época houve uma substituição. A Mariana Muniz saiu, entrou no Grimaldi. E a gente foi para o Rio com esse espetáculo. E a gente amava o nosso teatro. Então a gente foi para o Rio sem a menor intenção de ir na Globo. A gente não queria saber de ir lá, de fazer teste. A gente nem procurou nada. E aí, só que o Rio é muito pequeno. E na nossa estreia, estava todo mundo lá. Falabella, Paulo José, Braulio Pedroso.
Então, assim, acabaram nos chamando para fazer um teste. Aí, quando a gente foi chamada para fazer teste, a gente falou: bom, agora a gente vai, né? Porque também não dá para você ser chamado e falar: ai, não, obrigada. A É, gente não queria ir lá, aquela coisa de ficar lá não queria procurar. implorando trabalho, né? Quando na verdade a gente tinha, a paixão era o nosso teatro. E aí nós fomos fazer o teste. E aí eu fiz um teste que foi muito legal, foi com o Fala Bela. Fala Bela que dirigiu o meu teste. Foi uma cena romântica e tal, de casal. No final eu tinha que me emocionar e que chorar. E foi um teste muito bom. Foi ótimo. E eu peguei Vale Tudo por causa desse teste. Foi aí que eu entrei em Vale Tudo. Mas eu estava no Rio também fazendo Blasfêmias em cartaz. A gente ficou muito tempo em cartaz com essa peça. Era uma época que, meu Deus, a gente ficava um ano tranquilamente em cartaz, mesmo com uma peça alternativa que fosse produção nossa. E foi nessa época que eu fiz Vale Tudo, que eu entrei em Vale Tudo, que eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro trabalho na televisão. É legal que você não era do núcleo da Odete Roitman, senão você teria sido assassina. Pois é, exatamente. E é engraçado porque às vezes as pessoas me perguntam assim, e como era conviver ali com a Odete Roitman? E o que as pessoas não entendem muito bem é que na televisão a gente tem núcleos, né? Então eu tinha o meu núcleo. Eu nunca encontrei com Odete Roitman, Sorte dela, nunca. né? Porque a Porque Marlene, eram vários estúdios, entendeu? Então, assim, eu ficava no meu núcleo, que era o núcleo ali da revista Tomorrow, que era eu, Adriano o Reis, Otávio Miller, a, a Lídia Bronde, é, Adriano acho Reis, que o Marcos Palmeira. Exatamente, Adriano Reis, que era o dono da revista. Então a gente gravava no nosso núcleo e no estúdio. Então, assim, a gente não encontra com muita gente. É isso que o pessoal não entende, né? E tem a maior curiosidade. Ai, como é que era, então? Mas assim, você fica ali no seu núcleo, nos seus estúdios, e passa de um estúdio para o outro, sempre com a sua turma, com o seu núcleo, a não ser que você abra e entre em outros núcleos, né? Eu fiz algumas cenas, né, com a Cássia Kiss, com a Glória Pires, mas isso quando eu voltei, porque eu fui contratada para fazer só o início da novela, os primeiros 3 meses. Só que aí eu saí e aí eu acabo voltando. Fui chamada de volta para finalizar os últimos 3 meses da novela e armar uma trama com a Maria de Fátima para causar o acidente da Solange, né, que era a Lídia Bronde, e eu volto para isso. E foi uma experiência incrível. Direção do Denis Carvalho. Na época, os assistentes deles eram o Maurinho Mendonça, era a primeira assistência dele de direção, nossa. né? O Ricardinho Waddington. Então, foi incrível, né? Foi uma experiência incrível e trabalhar com pessoas fantásticas. Foi muito legal. Nessa época, acho que os estúdios eram todos separados. Você chegou a trabalhar na Tijuca, no da Herbert Richards? Não, na Herbert Richards, eu cheguei a fazer umas dublagens ali. Mas os estúdios eram ali na Lopes Quintas, ali no Jardim Botânico. Nem tinha os outros. Tinha um estúdio na Barra, que era quando fazia. Não, não, eu não filmei na Taikon. Já era um estúdio da Globo mesmo, que eles já estavam fazendo cidade cenográfica. Mas não era da Taikon, não. Era lá embaixo, lá no Recreio. Era o começo do que é hoje, né? Esse portento, né? Que é o Projac, né? Na época não tinha. A gente gravava nos estúdios da Lopes Quintas e, e gravava na Barra, nesses estúdios da Globo, que era onde tinham as cidades cenográficas.
E daí de Vale Tudo você foi para Top Model. Exatamente. Aí para Top Model eu já fui chamada, porque a personagem da Top Model, ela era uma dançarina de boate. Então, essa questão de eu ter sido bailarina sempre, quando tem alguma coisa de dança, sempre lembra de mim, né? Tanto que eu fiz as Five agora, no final de 2019, e eu fazia uma professora de balé tirana, né? Aham. Então, isso sempre acompanha a minha carreira, né? Apesar de eu ter parado de dançar há muitos anos, mas se botar uma coreografia aí, eu faço agora. Que ótimo. Mas umas cenas suas que você mandou, nossa, bem legais, assim, bem interessantes. Você nasceu para É, coisa, né? eu gosto muito e tenho poucos registros, mas tenho alguns registros bem importantes, né? Eu gosto bastante. E Roberto Cordovani, oi querido, nossa, grande Roberto Cordovani, grande ator, uma estrela. Danilo Boa noite, Stavali, querido. Oi? Danilo Stavali, Wagner das Neves, Ah, nos eu não estou Andrade, conseguindo ver, não estou conseguindo ver direito. nos Andrade, bastante Ah, nome então, bom. O Roberto Cordovani, que acabou de entrar, é uma grande estrela, né? E eu estou com diversos projetos, né, no teatro, e um deles é com o Cordovani, que é uma peça escrita por ele, que chama Broadway Station. E nós estamos em fase de captação, né, de recursos para montagem. Nessa você dança? E. Broadway Oi? Station, na Broadway Station você dança? Não, não. Essa não tem dança. Ela chama Broadway Station, mas não tem dança, não. É uma peça escrita pelo Roberto e que eu tô torcendo para que tudo dê certo e aconteça para a gente entrar em cartaz logo, né? É porque antigamente a gente conseguia produzir, né? Um espetáculo com menos recursos. Blasfêmias, por exemplo, a gente foi uma produção nossa, sem recurso nenhum. Não sei como a gente conseguiu montar. Tinham muitos amigos que contribuíam, né? O figurinista trazia tudo, o diretor, todo mundo trabalhava meio que de graça um pouco, né? Em prol da realização de um trabalho. Hoje acontece um pouco isso também, mas se você for produzir um espetáculo, você precisa de dinheiro. Não adianta que hoje você não consegue mais montar as coisas sem dinheiro. Então a gente está nessa captação de recursos para conseguir ir para a cena. Vamos fazer juntos, sim, se Deus quiser, Rubinho. O Rubinho também está no elenco, Rubem Gabira. Meu amigo desde os 16 anos, gente, que delícia. Legal. Aqui, Top Model E Moments, quer que você fale mais sobre Top Model? Tem mais alguma? Você trabalha com o Chiquinho Brandão, né? Top Model foi maravilhoso, porque o meu núcleo era eu, Chiquinho Brandão, Miguel Magno e o Tatá, né, o Taumaturgo Ferreira, e o Arutim. Era um núcleo pequeno também. E trabalhar com o Chiquinho Brandão, não tem nem o que falar, né? Falta ele Chiquinho faz, né? Brandão, ele arrasava. E era meu amigo pessoal. Então a gente convivia e fazia um casal na novela. Então foi uma experiência incrível, maravilhosa. Eu fazia uma uma dançarina, né, de boate. Então eu tive a oportunidade até de contracenar com, ai meu Deus, ai minha memória, que fez Macunaíma no cinema, gente. Porque a gente fazia, oi, lembrou? Então era Top Model foi muito bacana. E depois, assim, eu acabo, porque eu era meio que numa trombadinha, né? Eu tinha, junto com o Chiquinho Brandão, que me usava muito, né? Eu era uma pessoa boa, na verdade.
mas era manipulada por ele. Então, metade da novela eu passo dando pequenos golpes, né, junto com Chiquinho Brandão, orientada por ele, mandada por ele. Ele era violento, né, me batia. E mas a partir da metade da novela a minha personagem se redime, né, e eu passo a conviver com Miguel Magno. Eu vou morar na casa dele, ele me aceita, né? Eu começo a trabalhar na Covery, que era aquela loja, né? Do Cécil Thierry. E aí eu passo para um outro núcleo, que era o Cécil Thierry, o Miguel Magno, e, e foi muito legal essa segunda parte, porque acabou se criando um casal romântico, né? Eu e o Miguel Magno, que era outro deus, né? Outro deus do teatro. Então, assim, eu fiz um par com Chiquinho Brandão na metade da novela, na segunda metade com Miguel Magno. Não precisa mais dizer mais nada, né? Foi um presente, realmente. Vou até abrir um parênteses aqui para falar do Miguel Magno. Na época que eu trabalhava no Video Show, a gente tinha um quadro chamado Memória Nacional, que a gente trazia história de grandes atores que já tinham partido, né? Eu tive a honra de pegar, a gente dividia, não era sempre a mesma pessoa que fazia o quadro, né? Que escrevia. Aí caiu para mim o Miguel Magno. E eu pesquisei a carreira dele, né? Foi uma coisa assim absurda, né? Ele foi um dos Não, primeiros do Besteirol. E, exatamente. e aí eu fiz uma amizade bacana, assim, com a irmã dele, Fátima Magno. Beijo, Fátima, se estiver me assistindo aí. E ela ajudou com informações, com material fotográfico. Então, queria deixar esse parênteses aqui, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Tem alguém me perguntando o que eu acho do teatro online. Não sei quem é aqui agora, porque vai passando muito rápido. Deixa eu ver. Então, o teatro online é um híbrido, né? É teatro e é um audiovisual, na verdade. Eu gosto muito, eu assisto tudo desde o começo. Não tenho o menor preconceito. Eu acho que é uma maneira da gente estar em cena, né? De você estar mostrando um trabalho e estar nativa. Então eu comecei desde o início que eu assisto tudo mesmo. Assim, o que eu posso, eu assisto. E no começo começou com essa coisa do teatro filmado. E que foram experiências onde os atores foram aprendendo a essa nova linguagem, né? E no começo era um pouco estranho, porque era aquela coisa parada e o teatro, a cena sendo filmada. Logo depois começou-se a aprender, né, a lidar com esse veículo, né? E então assim, eu gosto bastante, não absolutamente não me incomoda, porque tem gente que se nega terminantemente, isso não é teatro, eu não vou assistir. Então tem diversos atores enclausurados que desapareceram porque são contra esse novo veículo e essa nova maneira de se fazer a arte, que é através desse híbrido teatro e cinema, uma mistura, né, de teatro com cinema. Então, assim, eu gosto bastante. Eu gosto, assisto e, inclusive, estou preparando algumas coisas, porque eu tenho diversos projetos, né? Mas é que a gente nunca imaginou que a gente ia ficar tanto tempo fora do palco, né? Então eu continuei entrando nos editais e continuei com os meus projetos. Eu tenho um projeto meu particular, que é um texto, inclusive, que eu escrevi durante a pandemia. Porque eu, no final de 2019, né, 3 meses antes da pandemia, eu estava casada, estava em cartaz com uma peça, e a gente estava o ano inteiro em cartaz, uma peça, inclusive, da Paula Giannini, com a direção do Amaury Hernani. E 3 meses antes da pandemia, há 2 dias da nossa reestreia, eu perdi o meu companheiro, né, de infarto fulminante, o Valmir Santana, que foi uma grande paixão, foi uma pessoa que me
que me incentivou muito e que eu fui realmente. Nós tivemos uma relação de quase 5 anos e foi muito Embaixo. lindo essa relação. E eu entrei na pandemia desse jeito, viúva e sozinha, né? Então procurei me ocupar bastante para eu não cair, porque a situação era muito triste, muito difícil. Então eu fiz diversas aulas de cursos, né, de dramaturgia com Samir Yazbek, com os meninos do cemitério de automóveis, o Marcos Gomes, o Lucas Maior. E aí eu escrevi uma peça. Então, eu tenho esse projeto meu particular, eu estou dentro do projeto de alguns amigos, mas a gente tem sempre que tentar captação de recursos para montar, né? Não dá para montar um espetáculo. Eu produzi 2 espetáculos independentes, né? Eu fui uma produtora independente quando eu voltei para o mercado, né? Eu passei um tempo fora, né? Em função de uma falência paterna, eu acho que muita gente sabe disso. Eu tive que assumir as rédeas da família e aí eu tive um trabalho paralelo, eu montei um showroom de moda em Ipanema, trabalhava com artigos de couro, com grandes marcas, e foi um período onde eu estive empresária, né, durante bastante tempo. E, nossa, mas eu nem sei como é que eu acabei chegando aqui. Mas aí eu fiquei muito tempo com esse escritório, tendo que sustentar minha família, porque essa falência paterna levou. Nós tivemos eu tive uma formação muito boa, né? É, estudei em bons colégios, mas chegou num determinado momento que houve essa falência do meu pai, e aí a casa caiu, né? E eu não consegui, sabe, continuar cantando e dançando feliz e vendo a minha família indo pro buraco. Então, foi aí que eu resolvi diversificar um pouco para conseguir ganhar mais dinheiro para poder sustentá-los, né? Sustentá-los a todos. E sustentei meus pais durante 40 anos. Ainda sustento meu pai, né? Ele ainda está vivo. Minha mãe faleceu. E aí eu tive esse showroom durante muitos anos. E aí o que aconteceu? Eu queria voltar para o mercado, mas eu não conseguia. Era um trabalho que me tomava muito tempo. Eu trabalhava com marcas muito legais, tinha muitos clientes e atendia todas as grandes marcas do Rio de Janeiro, né? A Company, Osklen, todas eram meus clientes, né? E só que aí houve um problema de crise, né? Deixa eu ler um pouco, Rita Polivalente. E é que a gente vai passando as coisas a uma vontade de ficar lendo, né? Mas eu não consigo. Feito, Solange Domingues, um monte de gente aí. E aí, é, e aí o que aconteceu? Eu tive esse showroom em Ipanema durante muitos anos, até que houve um período complicado, né? Começou uma crise danada, né? Os clientes a fecharem e as vendas a estagnarem. E eu comecei a entrar como empresária numa situação complicada, né? E eu tive quase que uma falência, né? Quem está falando aqui? Peraí. Ai, gente, eu queria ler, não consigo. Ó, Bom, Luiz enfim, Andrade, que você linda por dentro e por fora.